Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, eu sou Celso Beretti, eu sou missionário em tempo integral, pertenço à Arquidiocese de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Eu trabalho em tempo integral na missão desde o ano 2000. Sou pregador desde 1993. Esse já é o meu 10º ralé, creio eu. Então, eu não conheço o fundador da comunidade hoje, ele está aqui, não? Tá bem. Eu quero conhecê-lo depois, então. Tá bem, mas louva a Deus por essa obra maravilhosa, viu? E hoje nós vamos falar sobre a vida eterna. Vida eterna. Está bem? Eu quero convidar então, primeiro nesse momento, nós vamos fazer o sinal da cruz. Esse aqui também é o cofundador? O fundador? Prazer em conhecê-lo, amado. Prazer em conhecê-lo, amado, viu? Sombra? Tá bom, querido. Nós vamos fazer o sinal da cruz. Depois eu queria convidar o ministério, mas uma música pedindo o Espírito Santo, uma música pedindo a vinda do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar pedindo a proteção de Nossa Senhora, a vossa proteção, recorrendo, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades. Nos livrando sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São José, rogai por nós. Bem, então vamos pedir o Espírito Santo junto com o Ministério de Música. Se puder ficar de pé, seria bom. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça.
Podemos sentar. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Bom, antes de iniciar propriamente o tema da pregação, a vida eterna, vou fazer um pequeno comentário sobre a palavra de Deus. Olha, a Bíblia, ela não é um livro que fala de Deus. Livros que falam de Deus, a gente encontra os milhares na maçonaria, na logosofia, na teosofia, na cientologia, Rosa Cruz, Seixinoye, Reiki, meditação transcendental, constelação familiar. Quer dizer, tem uma infinidade de seitas, doutrinas que falam de Deus. Até na nota, você pegar o dinheiro ali está escrito Deus seja louvado, se eu não me engano. Então, a Bíblia é bem o contrário. A Bíblia é o próprio Deus falando pessoalmente para cada um de nós, certo? Então a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa, correto? A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa. Por isso que a religião católica não é a religião do livro, é a religião da palavra. Como também não é a religião da cruz, correto? Porque cruz, eles continuam até hoje crucificando gente por aí. A religião católica é a religião do poder da cruz, amém? Por isso você usa um crucifixo, como eu uso aqui, certo? Que é o poder da cruz, correto? Não é a religião da cruz, é do poder da cruz, onde o império de Satanás foi destruído e a nossa culpa totalmente cancelada na cruz, onde Jesus triunfou sobre o império de Satanás. Por isso, olha, você pode adorar a palavra da mesma maneira que você adora a Eucaristia, que é o próprio Deus, está aqui, é uma pessoa. Então é inadmissível que você não tenha a palavra, ou que você não leia essa palavra. Você não gostaria de falar com Deus? Sentar e falar com Deus? Não seria algo maravilhoso? Falar com Deus, meus irmãos. Olha, invoque o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo, abra a Bíblia. Deus vai falar contigo. Ele vai te dar todas as respostas que você precisa. Absolutamente todas. Por isso que, se você não tem a Bíblia, então você vende seu cachorro de estimação, vende o papagaio, vende então aquele que você tem de mais precioso e compra uma Bíblia, tá bem? É inadmissível que você não tenha uma Bíblia. Irmãos, palavra de Deus, vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 23, afirma que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus, correto? Romanos 3, 23, todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Vocês entenderam aqui, irmãos? Aquilo que Deus advertira a nossos primeiros pais no jardim do Éden: vocês podem comer o fruto de toda a árvore do jardim, mas não comam do fruto do meio, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, indubitavelmente vocês morrerão. Correto? Veja, aí chega a serpente, uma coisa ruim, e ele, olha só que coisa, como é o pecado, como o mecanismo do pecado é terrível. Adão e Eva não envelheciam, não tinham que pagar boleto, não tinham que fazer dieta, não tinham vizinho perturbando, era a felicidade plena. Aí vem a serpente, que nunca tinha dado para eles um copo d'água, que nunca tinha compartilhado um sinal de Wi-Fi com eles, certo? E eles renunciam
renunciam, rejeitam o plano de Deus, o amor de Deus, perdem a confiança em Deus e dão ouvidos a alguém que nunca lhes dera nem um copo d'água. Olha só o mecanismo do pecado, irmãos. Isso acontece com nós também. Nós podemos fazer a mesma coisa, renunciar o plano de Deus, renunciar a todas as promessas de Deus, para dar ouvidos à voz da serpente, aquele que vem senão para furtar, matar e destruir. Irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa muito séria para você. Talvez você não se deu conta disso. O diabo tem um plano para destruir a sua vida. Não ache que isso é literatura barata. Não ache que isso é erro de impressão da Bíblia, o que é uma interpretação supersticiosa das Sagradas Escrituras, certo? Não. O diabo maligno, ele é o primeiro a entrar na igreja e é o último a sair. Ele é aquele que não cansa e não dá descanso. Irmãos, aqui entra: todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus, certo? Plano de Deus. Aí nós vamos entrar nas três palavras, e aí já volto para a figura do diabo. Nós vamos entrar, quais são as três palavras mais importantes da Bíblia? Deus é amor. Deus é amor. E lá no Gênesis 3,15, que nós conhecemos como proto-evangelho, que é o primeiro anúncio da vinda do Salvador, vocês conhecem de cor, com certeza: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu lhe ferirás o calcanhar e ela vai te esmagar a cabeça. Ali já está anunciado a vinda do Salvador, é o proto-evangelho. E a mulher, obviamente, nós sabemos quem é. Jesus chama sua mãe de mulher pelo menos 2 vezes, nas bodas de Caná e aos pés da cruz. Não porque Jesus era um casca grossa, não. Jesus, ele era um gentleman, mas confirmando que Nossa Senhora é a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. E a descendência da mulher, Jesus, vem para esmagar a cabeça da serpente. Por isso que a gente diz que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E o que Eva ligou pela incredulidade, Maria desliga pela fé. Amém? Não merece salva de palmas, Nossa Senhora? Não merece? Amém? Queridos, aqui entra. Então, veja, o pecado foi uma ofensa contra Deus, correto? Se eu ofendo aqui o Silvio, onde eu estou hospedado na casa dele lá, se eu ofendo o Silvio, eu faço uma ofensa gravíssima ao Silvio, o Fernando, que é o filho dele, nunca vai poder me perdoar no lugar do Silvio, nunca. Mas eu vou te dar $1 bilhão. Silvio, o Fernando, para você me dar o perdão em nome do Silvio, negativo. Enquanto o Silvio não me der o seu perdão, eu estou em dívida com ele. Eu estou ainda precisando reparar uma ofensa, um dano que eu lhe causei. O pecado foi uma ofensa contra Deus, correto? Os nossos primeiros pais ofenderam. E diz o catecismo que o primeiro pecado tem uma raiz de desobediência, que, claro, metaforicamente, na figura da maçã, alegoricamente, mas quer dizer o que? Houve uma desobediência. Uma desobediência que gerada por uma desconfiança, que o vírus da suspeita contra Deus infectou o coração dos nossos primeiros pais, e eles desconfiaram, duvidaram e desobedeceram. Todo o pecado doravante tem uma raiz de desobediência.
a Bíblia, conhecemos a Bíblia, mas a nossa carne, ela desobedece, ela não se submete, ela se rebela, ela esperneia, ela não aceita. E aí, irmãos, então, como o homem não tinha como ir até Deus, correto? Porque o homem fora expulso do paraíso, e Deus colocou querubins de fogo guardando os portões do paraíso. O homem não tinha como ir até Deus. O que Deus, amor, faz? Deus, ele desce do seu trono de glória, onde ele é adorado por miríades de milhões de anjos, onde os 24 anciões, o Senado celeste, depois as suas coroas diante do trono, e dizem: Santo, 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 onde ele é adorado, e ele deixa o seu trono de glória, Jesus. Depois, e ele se faz homem, ele se humilha. Você conhece latrina? Eu vou muito para a África em missão. Já estive lá mais de 14 vezes em missão. Acabei de chegar da Tanzânia, na África Oriental. O padre Maxwell, que vai pregar daqui a pouco, ele é de lá, de Gana. E lá tem muitas latrinas, né? Que não é o vaso sanitário, é um buraco. Você se posiciona ali, e aí você tem que ser meio atleta, né? E aí você se acocora ali e pronto. Precisa fazer ali um malabarismo. E aí você olha, ou então você lembra das antigas casinhas patentes que tinha no interior? Você olhava no buraco, era um fervilhar de vermes ali, né? Então Jesus, ele se torna mais ou menos um verme. Olha a humilhação, meus irmãos. E diz Isaías 53 que ele já não parecia um homem, mas se parecia um verme. Isaías 53 é a leitura da sexta-feira santa. E aí o Rei da Glória deixa o seu trono de glória, ele nasce numa manjedoura, e ele aqui lhe dão como trono a cruz, e como coroa, uma coroa de espinhos. Para o que, irmãos? Para nos restituir a glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado. Para nos restituir o que? A glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado. Ei! Porque tínhamos uma dívida com Deus, éramos réus de um crime inafiançável, não tínhamos como pagar, estávamos condenados à morte eterna. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A morte. Estávamos condenados à morte eterna. O Senhor Jesus toma sobre si toda a nossa culpa. Ele cancela o documento, diz Colossenses 2, que ele cancelou toda a nossa culpa, e ele aboliu o documento cujas prescrições nos condenava, encravando na cruz. Aí que está o poder da cruz. Ele encrava na cruz o documento, e toda a condenação, Celso Derete, réu de morte, é abolido esse documento. E do alavante eu me torno o quê? Herdeiro da glória de Deus. Eu sou o quê? Justificado. É feito justiça. Jesus, ele nos justifica. E Santo Agostinho, ele diz que a justificação do ímpio é uma obra maior do que a criação dos céus e da terra, porque os céus e a terra passarão, ao passo que a justificação dos pecadores permanecerá para sempre. Irmãos, é pouca coisa isso? Ai, ai, ai! É pouca coisa? Não. Queridos, pensa no amor de Deus. Pensa. Queridos, quando Jesus estava aqui no meio de nós, era Deus caminhando aqui. Deus caminhando no meio do seu povo. Já imaginou um treco desse? Deus caminhando no meio de nós. Deus, o Criador do céu e da terra. Deus caminha, desce, arma sua tenda no meio de nós, para nos salvar, para nos resgatar.
para nos transportar, nos arrancar dos Colossenses. Ele nos arrancou do reino das trevas, nos tirou das garras do demônio e nos transportou para o reino do seu Filho bem-amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É isso que está lá em Romanos capítulo 5. Romanos 5, olha só que coisa incrível. Romanos 5 é chamado pelos teólogos o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça. Precisa ler Romanos, de preferência de um fôlego só. E Romanos 5 diz assim, olha só: justificados, pois pela fé temos a paz com Deus. Temos o quê? A paz com Deus. Temos o quê? Nós que éramos o quê? Inimigos de Deus. Temos agora paz com Deus. A paz com Deus. Irmãos, pensa numa coisa: você tem medo de alguém? Tem medo? Agora pensa ser inimigo de Deus. A ira de Deus, tem muita gente que acha que Deus é uma boca aberta. Irmãos, pensa cair a ira de Deus, como Jesus diz: aqueles que não se convertem, sobre eles pesa a ira de Deus. Jesus diz: não temeis aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Temei antes aquele que depois de matar pode lançar a alma onde? No fogo do inferno. Ah, irmãos, olha, sabe qual é o problema do mundo de hoje? Não é problema econômico, não é mudança climática, não é ataque terrorista, não é nada disso. O problema do mundo é: o mundo perdeu o temor de Deus. Que o homem de hoje perdeu o quê? O temor de Deus. Porque o temor de Deus nos mantém obedientes, próximos. E o medo de Deus é um sintoma de que nós não estamos no temor de Deus. O temor de Deus faz com que eu reconheça que eu sou um pecador necessitado de salvação. Faz com que eu me abra no Espírito Santo. Faz com que eu confesse os meus pecados a um sacerdote. Faz com que eu leia, medite essa palavra todo dia. Faz com que eu renuncie ao pecado, com que eu rompa com o demônio, que eu pare de flertar com o diabo. Faz com que eu me converta, irmãos. Faz com que eu gaste o meu dinheiro, o meu tempo com tudo que é santo, justo, verdadeiro, nobre. Mas quando eu perco o temor de Deus, meu irmão, me torno um demônio, um filho do demônio, um monstro, e eu sou capaz das piores perversidades. Irmãos, sem o temor de Deus, nós nos tornamos verdadeiros demônios, filhos da serpente, e somos capazes das piores coisas, das piores perversões, das piores barbaridades, atrocidades. Nós conhecemos muito bem o que os filhos do demônio são capazes de fazer. Conhecemos muito bem. Então aqui temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem? Eu acho que é erro de impressão, porque tem muitas Bíblias que falam por meio de Allan Kardec. Será que é erro de impressão na minha Bíblia? Não, não é Allan Kardec? Não. Então é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 4:2. Atos 4:2. Conhece de cor, correto? Conhece? Debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Devamos ser o quê? Salvos. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Não há salvação sem o perdão dos pecados. Não há salvação. Não há salvação sem o perdão dos pecados. E para ver o perdão dos pecados, irmão, eu preciso de 5 passos, correto? Vou fazer aqui uma dinâmica. Pega a sua mão direita assim para frente. Pega no primeiro dedinho agora. Pega no primeiro dedinho com a outra mão. Primeiro passo: arrependimento, certo?
Correto? Segundo passo, segundo dedinho. Não. Primeiro passo, reconhecer o meu pecado. Reconhecer. Preciso reconhecer. Eu estou me vestindo de uma maneira indecente. Eu estou falando asneira. Eu estou colocando em risco a minha salvação vindo vídeo pornográfico. Eu estou mentindo. Eu estou trapaceando. Eu estou comendo gula, preguiça. Tudo que a gente conhece pecado. Eu preciso reconhecer. Segundo dedo, arrependimento. Arrependei-vos. Terceiro, confissão. Preciso confessar para um padre. Padre age em persona Christi. Em persona Christi. É o próprio Cristo que nos absolve dos nossos pecados. Certo? Preciso me confessar. Essa teologia protestante terrível, diabólica, de que basta eu me confessar com Deus, é errado. É mentira. Isso é uma mentira que o demônio disseminou. Esses reformadores. Não. Jesus, no dia da Páscoa, ele entra e receber o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem serão retidos. Confissão foi instituída pelo próprio Jesus. Quarto dedinho, é preciso. Esse agora aqui eu vou te falar, viu? É romper com o pecado mesmo. Romper. É preciso romper. Olha, você viu lá em Balneário Camboriú, onde eu moro? Você vai ter muita loja, né? Tem uma Avenida Brasil lá que é só loja. Tem até uma loja da Veromoc lá, dos calçados Veromoc, do Silvio. E aí você vai, tem assim um ganchinho fora da loja, deixa aqui amarradinho o seu animalzinho, o seu pet, né? Aí o sujeito amarra ali, entra, faz a compra, sai, pega e leva para casa. Tem gente que vai para o confessionário e amarra o seu pecado de estimação fora, vai lá, passa a conversa no padre, volta e leva para casa o seu pecado de estimação. Correto? Não é assim? É confissão inválida. Se a gente vai ao confessionário com cartas marcadas, querendo passar a perna no Espírito Santo, é mais um pecado grave que a gente comete. Precisa rompimento com o pecado do irmão. Jesus diz: se o teu pé te leva a pecar, o que faz? Marcos lá, né? Corta. É melhor você entrar no céu aleijado do que ir para o inferno com os dois pés. Se a tua mão te leva, corta. Se o teu olho, arranca. Irmãos, Jesus está dizendo que temos que ser impiedosos com o pecado, porque deixa eu falar aqui uma coisa: no inferno, irmão, o demônio será impiedoso para aqueles que lhe deram ouvidos. Ele será o quê? Impiedoso. Busque na internet a visão que os santos tiveram do inferno. Busque. Santa Faustina Kowalski teve a visão do inferno. Ana Catarina Emerich, beata, tem uma visão do inferno. Os pastorinhos de Fátima, São João Bosco, Santa Francisca Romana, Santa Teresa d'Ávila, todas tiveram a visão do inferno, certo? Então, amados, busque, procure depois visão do inferno. Você vai ficar de cabelo arrepiado. Para quem ainda tem, olha, é um negócio medonho. Por isso, irmãos, que Jesus, ele é tão severo quando nos adverte. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você, irmão. Olha, quando a gente morre, e deixa eu dizer aqui, eu já vou falar do quinto passo. Quando a gente morre, a alma, o catecismo da Igreja Católica, ele nos fala, quando lá que fala sobre a vida eterna, explicando o credo, os artigos do credo, né? Então, creio na vida eterna. É um capítulo que fala sobre a vida eterna. Diz que quando a pessoa morre, o que acontece? A alma da pessoa se desprende do corpo. Alma. Lembre-se de uma coisa: no momento da sua concepção, eu, você, nós somos dotados de uma alma imortal. Uma alma o quê? Imortal. Então, nós vamos existir para sempre. Existir para sempre. Por isso que o suicídio é inútil.
Não adianta, se a pessoa vai existir para sempre, não vai deixar de existir. E esta alma imortal, quando o corpo entra em falência, ela se desprende do corpo e imediatamente, fala o catecismo, se apresenta diante do tribunal de Cristo. E ali há um julgamento, o que a gente chama de julgamento particular, que precede ou antecede o juízo final, correto? Que está narrado em Mateus 25, fala da segunda vinda de Jesus, que pelo andar da carruagem é iminente. Não sei se o mundo dura até o ano 2050, viu? Então, tudo indica que é iminente a segunda vinda de Jesus. E nesse juízo particular, de imediato, diz o catecismo, a alma, ela é condenada ao fogo do inferno, ou ela é levada para o céu, de imediato, certo? Então, tem muita gente que diz que a alma vai ficar dormindo, né, serenamente, uma música zen. Não, de imediato a alma, ela é condenada, ou então ela vai para o purgatório, passar por uma dolorosíssima purificação. Não pense que é sopa de minhoca, não, é uma dolorosíssima purificação. Ou então ela é sentenciada ao fogo do inferno. Irmãos, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo no mundo. Volto a repetir, o problema do mundo, o problema da maioria de nós, o problema na própria igreja, é a perda do temor de Deus. A perda do temor de Deus, que, como falou aqui o padre Germano, leva à perda do sentido do pecado, correto? E como bem falou o Papa Pio XII, o pecado do século é a perda do sentido do pecado. E óbvio, meus irmãos, que conforme diz lá, Provérbios 8, 36 em diante, diz: aquele que me odeia, aquele que peca, prejudica-se, quem me ofende, diz assim, quem me ofende prejudica a si mesmo, e quem me odeia ama a morte. Ama o quê? A morte. Irmãos, você percebe como a gente brinca com a nossa salvação, como se fosse assim, algo inocente, inofensivo? A gente brinca com o pecado como se a gente brincasse com uma serpente. Se eu pegasse aqui uma serpente, uma mamba negra aqui, jogasse aqui, você iria brincar com ela, irmão? Você iria brincar ali com a bichinha? Você iria acariciar a cabecinha dela? E não é isso que a gente faz com o pecado? Ah? A gente brinca. A Bíblia diz: não se aproxime de uma serpente, porque ela vai te morder, ela vai te matar. E todos nós somos assim. Nós temos dentro de nós uma mentira que o demônio semeou, que a gente pode pecar, que depois a gente consegue gerenciar as consequências do pecado. A gente consegue administrar, certo? E aí o demônio: não, mas Deus é tão misericordioso, a misericórdia de Deus é tão grande, é tão infinita, Deus é pai, Deus não é padrasto, então não tem problema. Irmãos, olha, lá na minha cidade tem uma represa que é de contenção de cheias, né? E quando enche, a coisa mais linda de se ver, né? E aí o pessoal vai pescar lá, quando está cheia a represa. E um cara foi pescar lá, e aí tem um aviso: não passe daqui, certo? Por quê? Porque lá tem as turbinas, certo? As turbinas que passam ali, que é a vazão d'água ali, por onde a água vaza, né? Pela represa. E aí o sujeito começou a pega um, eita! Pegou ali uma tilápia de 5 quilos, pega uma carpa de 8 quilos, ai. E aparentemente ali não tem correnteza. E ele passou e continuou pegando. Pegou um cascudo mais, pegou mais lá outra carpa bonita. Mas... irmãos, o que aconteceu? Daqui a pouco ele começou a remar de volta, não mais conseguiu voltar. Ele foi sugado e foi estraçalhado por aquelas turbinas. Irmãos, a gente corre o mesmo risco. E o demônio, ele sempre contradiz, ele sempre deixa para amanhã, né?
Ó, quem está aqui, Santo Expedito. Olha só, olha, Santo Expedito. Santo Expedito, irmão, ele era um soldado romano e ele, seguramente, ele estava contaminado lá pelos deuses pagãos e pela vida de devassidão que era próprio da Roma pagã, né? Era uma vida de devassidão. E São Jerônimo, tadinho, ele foi morar em Belém lá para traduzir a Bíblia. E a tentação dele era voltar para a Roma pagã. Ele tinha tentações terríveis, São Jerônimo. Ele lembrava toda a vida devassa lá de Roma. Se você ler a vida de São Jerônimo, ele mesmo confessa. E Santo Expedito era um soldado, e claro, ele ouviu de alguém a pregação da palavra, queria se converter, mas sempre tinha um porém, não para hoje, e tinha aquele corvo, né, que rodeava a cabeça dele e falava crá, 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 né? Quer dizer, amanhã, 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 correto? E ele foi adiando, e foi adiando, mas um dia ele ficou enojado daquela vida de pecado, aquela vida de idolatria. Ele pegou o corvo, colocou no chão, pisou, esmagou e falou o quê? Como é que é o nome dessa comunidade? Hoje. Amém? Hoje. O rompimento com o pecado é hoje. A Bíblia diz que se uma pessoa morre em pecado mortal, ela é condenada imediatamente ao fogo do inferno. Imediatamente. Eu não estou aqui, não é invenção minha. Isso é doutrina do magistério da igreja. Magistério da igreja. A pessoa que morre em pecado mortal, ela é imediatamente condenada ao fogo do inferno. Por isso que a palavra de Deus, e Santo Expedito, daí vem a palavra expedição, né? Ou seja, expedir rápido, né? Expedir. E a gente tem que ser rápido, nos despedir do pecado, certo? Nos despedir do pecado e nos lançarmos com toda humildade na santidade. Hebreus capítulo 12. Ninguém sabe exatamente quem é o autor de Hebreus. Nos fala que é São Paulo, mas é incerto. Hebreus 12 tem uma advertência muito severa. Diz assim, olha só, Hebreus 12, 14. Escute com toda atenção. Procurai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, irmãos. O quê? A santidade. Agora escuta isso, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Misericórdia, irmão. Sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Está em alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus. Ai. Para que ninguém deixe o quê? Passar a graça de Deus. É igual cavalo encilhado. Se ele passou, meu irmão, se você não montou, talvez nunca mais vai passar. Santo Inácio, ele dizia: cuidado com a graça que passa. Cuidado o quê? Com a graça que passa. Cuidado. O demônio, ele sempre vai repetir: deixa para amanhã. Amanhã, você tem muito tempo de vida, muito tempo, correto? Afinal de contas, você come orgânicos, toma meio litro de ômega 3 por dia, você não vai morrer tão cedo não. Olha, basta um mosquitinho nos morder para que a gente morra, correto? Então, olha, que ninguém deixe passar a graça de Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, onde é que você encontra a graça de Deus? Nós somos a justificação é graça de Deus. É graça de Deus, diz o catecismo.
Agora, onde é que se encontra a graça de Deus? Nós sabemos. Na oração, na confissão, que é o perdão, certo? No jejum, na palavra de Deus, nas vigílias. Nós lá em Santa Catarina, nós temos agora, começamos um projeto chamado Árvore da Vida. E uma vez por mês, nós fazemos vigílias de adoração ao Santíssimo. Vigílias solenes, é quando o Santíssimo é exposto, né, no ostensório. E nós começamos à meia-noite e vamos até 6 horas da manhã em adoração, uma vez por mês. Já conseguimos 27 vigílias consecutivas, não falhamos nenhum mês. E nós vamos fazer isso até o dia da nossa morte, perpetuamente, certo? Irmãos, porque foi Deus que pediu, não é invenção da gente. E só Deus sabe as graças que daí vão derivar. Quanta graça a gente deixa passar. A graça de Deus, será que eu encontro graça de Deus na literatura mundana, nos filmes mundanos, nas novelas emporcalhadas da Rede Globo de televisão, Rede Esgoto de televisão? Será, irmão? Ah? Será que eu encontro a graça de Deus em más companhias que me arrastam para o inferno? Eu fui batizado no ano de 1993, lá em Londrina, no norte do Paraná. E quem me convidou foi uma menina, certo? A Luciana, hoje ela é casada. E isso foi em 1993. Ela me convidou. Foi o convite dela que eu estou aqui hoje. E fui para a África, já escrevi 5 livros, já fiz uma infinidade de pregações mundo afora, mas por causa de um convite de uma menina. Mas ela não poderia ter me convidado para ir para um motel, ou tentado me seduzir? Poderia ou não poderia? Poderia me arrastar para o inferno? É ou não é? Irmãos, olha, o que é? Você pode arrastar uma alma para o céu, ou arrastar uma alma para o inferno. Então cuidado com as más companhias. E jamais seja uma má companhia para alguém, irmãos, porque Jesus disse: se tu for escandalizar um pequenino, é melhor você, olha, seria melhor não ter nascido. Ou então você colocar uma pedra de moinho e ser lançado no fundo do mar. Olha os escândalos que acontecem no mundo afora, irmãos. Pelo amor de Deus, não deixe a graça de Deus passar. Eu pergunto, o que vai mudar na tua vida a partir desse ralé? O que vai mudar? Que adianta eu vir aqui e não mudar nada? Que sentido tem? Eu continuar permitindo que o mundo me formate, aquilo que foi aqui falado, né? Não sei se foi você, que Deus quer nos transformar, né? E Romanos 12 diz: não vos conformeis, eu vos exorto, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, a não vos conformardes com este mundo. Não permitir que o mundo pegue a sua forma. Lembra, chegando o Natal agora, a mãe tem aquela forminha que dá os docinhos, a estrelinha, o coraçãozinho, não tem ali? Dá formato na massa. Então, não deixe que o mundo dê a forma que dê você, mas transformai-vos. Irmãos, aqui nós vamos entrar. Aqui diz, olha, só terminando essa palavra, para que não deixe passar a graça de Deus, para que não desponte nenhuma planta amarga, capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador como Isaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. E sabeis, olha só, presta atenção nisso, que desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada, e não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. Ou seja, uma vez que a alma está no inferno, não há mais arrependimento, não há mais lágrima, não há mais nada o que se possa fazer. Nada, nada mais, acabou. Olha, deixa eu perguntar aqui, quanto é que dura a eternidade? Qual é a duração da eternidade, quando fala de vida eterna? Tá? Ó, aí, você imagina
um diamante do tamanho do globo terrestre, certo? A Terra. Um diamante, sabe que o diamante é o material mais duro que existe na natureza. Por isso que eles usam como broca com ponta de diamante, né? Então, você imagina um diamante do tamanho do globo terrestre, e a cada 1 bilhão de anos vem um pardalzinho e dá uma bicadinha. Quando ele conseguir esfacelar esse diamante, fazer com que ele se desvaneça, aí é o começo da eternidade. Quanto é que dura a eternidade? E o que é para sempre? E não termina, e não acaba, e não acaba, e não tem fim, e não tem fim, e não tem fim, e é para sempre, e é para sempre, e não tem fim, e não acaba, e não tem fim, e é para sempre, sempre. Eternidade, meus irmãos, ou no céu, ou no inferno. Irmão, já pensou? E aqui a gravidade da missão que Deus nos confia de evangelizar. E quando a gente evangeliza, nós estamos arrancando as pessoas das garras do diabo, irmão. Estamos tirando elas das garras do demônio, pelo poder do Espírito que age em nós. Eu pergunto, Santo Inácio de Loyola, ele sempre se perguntava assim, Santo Inácio, o fundador dos jesuítas, né? Congregação da qual faz parte o Papa Francisco, deu grandes santos para a igreja. E Santo Inácio se perguntava assim: que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor? Nesse tempo que ainda lhe resta nesse corpo, né? Que nos resta nesse corpo. Eu pergunto para você, irmão, que grandes coisas você quer fazer pelo reino de Deus? Que grandes coisas você quer fazer pelo reino de Deus? Mas toda grande coisa começa onde, irmão? Num coração humilde, um coração que se humilha diante de Deus, um coração que lhe obedece. Quando Deus fala de Davi, encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, que em tudo fará as minhas vontades. Que em tudo fará as minhas vontades. Veja, tudo que Deus espera de você é abertura de coração. Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei eu com ele, e ele. Essa porta não tem maçaneta pelo lado de fora, correto? Só quem está dentro consegue abrir. Irmãos, eu pergunto, qual é a medida da abertura do seu coração para Jesus? Para que o Espírito, quando fala o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus. Qual é a abertura? Nós que muitas vezes escancaramos as portas para o pecado, para os falsos profetas, os falsos doutrinadores, os falsos reformadores. Qual é a abertura do meu coração? O Papa João Paulo, ele abriu as portas para o Redentor. A abertura, a obediência, a busca, a constância, a perseverança. Queridos, o fato é que nós temos um tempo muito curto de vida. Muito curto. O Salmo 89, que é atribuído a Moisés, diz assim: a vida de um homem é 70 anos. Os mais fortes chegam aos 80, certo? E muito raramente aos 90, como é o caso da tia Lolita. Está de aniversário hoje, né? 90 anos. Irmão, eu tenho 59. Certo? 60, 70. Está aí. Talvez não chegue a isso. E aí, irmão, vai chegar o quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer que eu vou me apresentar diante de Deus. E vai ter o quê? O livro da vida. Vai ter o que lá? O livro da vida. Apocalipse 20, 11 fala assim: vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava,
Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e outro livro, que é o livro da vida. O livro da vida. E os mortos foram julgados, conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Segundo o quê? As suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. É óbvio também que toda boa obra, ela nasce de um coração cheio de fé, que é a fé que produz boas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. No tanque de quê? De fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. E olha só isso aqui, irmãos. Todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Hoje você tem que pedir a Deus: Senhor, apaga o meu nome do livro da morte, escreve o meu nome no livro da vida. Aí nós vamos entrar naquele que é o último dedinho, que é o quê? A santidade. Primeiro dedinho, lembra? Reconhecer o meu pecado. Segundo, me arrepender. Terceiro, confessar. Quarto, romper com o pecado. Quinto, me santificar. Me santificar. Eu preciso, de toda maneira, é aquilo que está escrito lá em Hebreus 3:12, fala assim: tomai precaução, meus irmãos, para que nenhum de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Eu preciso tomar todas as precauções. Eu sei que eu saindo aqui do Raléu, depois de pregar ontem, pregar hoje, pregar daqui a pouco, eu sei que hoje à noite mesmo o demônio já tem uma armadilha. Não sei aonde. Quando eu voltar para casa vai ter outra armadilha, que ele quer que a gente seja pego. Por isso eu preciso tomar precaução, meus irmãos. Precaução. Precaução. Volto a repetir. Você para não perder o teu celular, você toma toda a precaução, não toma? Você toma toda a precaução. E se você perde o teu celular, você vai perder os teus contatos, vai perder as tuas fotos, tuas músicas, teus aplicativos, vai perder tudo ali. E se a gente perde a fé, nós perdemos aquilo que a fé nos assegura. O que a fé nos assegura? A vida eterna. A vida eterna. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E a fé, meus irmãos, ela necessariamente me leva à conversão. Uma pessoa que não tem uma vida de conversão, ela não tem fé, ela vive de superstição. Fé é morte para o pecado, é sacrifício. Santa Rosa de Lima, primeira santa das Américas, ela dizia que fora da cruz não existe outra escada por onde se possa chegar ao céu. Cruz, o que é morrer? É morte para o pecado, é morrer para a minha vontade. É exatamente o que o Espírito Santo ele faz em mim. Ele me dá a graça de eu submeter a minha humana vontade à divina vontade de meu Senhor Jesus Cristo e viver em contínua submissão a essa divina vontade, fazendo tudo o que lhe agrada, o que é santo, o que é verdadeiro. Correto? Certo, irmãos? Eu pergunto, você está disposto a dar espaço de ser um santo? Olha, Jesus revelou para Santa Faustina, preste atenção nisso, que coisa, que muitos dos piores homens que passaram pela história, os mais bárbaros, os mais terríveis homens, os mais devassos, perversos homens que passaram pela história, eles foram escolhidos por Deus para serem grandes santos, santos de altar, e se transformaram em
terríveis pecadores, e foram escolhidos por Deus antes do nascimento para serem santos de altar. Qual é a minha resposta ao amor de Deus, meus irmãos? E aquele versículo que você conhece de cor com certeza, João 3,16, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Irmãos, tome uma decisão. Tome uma decisão hoje. Pensa que a morte está se aproximando. Toma uma decisão. E decisão é fazer uma cisão. É uma cisão que você tem que fazer. Como o médico pega o bisturi, faz uma cisão. Então você tem que... Dói, toda cisão dói. Dói na carne, claro que dói. Mas depois ela sara. Ela traz cura, traz libertação, traz vida nova, traz felicidade. Por isso que a palavra, o Salmo primeiro, né? O primeiro Salmo, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo. Mas ninguém quer caminhar no caminho que conduz à felicidade. Feliz o homem, claro, a mulher também, que não procede conforme o conselho dos ímpios, que não trilha o caminho dos pecadores. Feliz aquele, irmãos, olha só, feliz aquele que ganha na Mega Sena. Opa, não, feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor. Que se compraz o quê? No serviço do Senhor, e medita a sua lei dia e noite. Irmãos, Deus nos chamou à santidade. Deus nos chamou a amá-lo acima de todas as coisas. O Espírito Santo nos é dado não porque somos santos, mas para nos santificar. Eu queria agora, se você quer mesmo dar um passo na fé, decidido a nunca mais retroceder, a romper mesmo com a vida velha, a nunca mais retroceder. Apocalipse 2:10 fala assim: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Pensa no dia em que você estiver diante daquele portão de 100 mil metros de altura, 100 quilômetros de ouro, e aquele portão se abrir, e lá Jesus sentado no seu trono, e Nossa Senhora vir ao teu encontro, São José, São Expedito, e milhões de anjos se receberem com trombetas. Milhões de anjos vão te receber com trombetas, e você vai entrar, colocar a planta dos teus pés em rua de ouro, mar de cristal, e por toda a eternidade, irmão, você vai ver Deus face a face. E por toda a eternidade você vai ter delícias, gozos eternos, delícias, prazeres incomparáveis. Você vai ver a glória de Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade, irmãos, você não vai pagar boleto, você não vai adoecer, você não vai ter mais luto, nem dor, nem morte, nem choro, nem pernilongo, nem barata voadeira, não vai ter político corrupto, não vai ter mais nada, não vai ter demônio para atazanar sua vida. Vai ser a felicidade total, plena e glória, na glória eterna. Esse dia está chegando, esse dia está chegando, está aí, já está ali. Toma essa decisão de ser santo, de não retroceder jamais, de avançar, de ir para altos, avançar mais ainda na oração, na santidade, na castidade, na evangelização, no serviço de Deus, na luta, nas vigílias, no jejum, no amor, na evangelização. Irmãos, aproveita o tempo, irmão, aproveita. Acumule tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. Acumule tesouros no céu, irmão, porque diz a palavra: as coisas que nós vemos são passageiras e as invisíveis são eternas. Por isso, use de tudo que é passageiro para você meter a mão naquilo que é eterno, se apropriar daquilo que é eterno. Toma essa decisão hoje. Fica de pé, irmão, agora.
Queridos, Jesus está aqui. Tem 5 minutos para terminar a pregação. O Senhor, aqui é cenáculo agora, cenáculo. O Jesus está aqui, ó. Está me ouvindo aqui, você crê nisso? Você crê que Jesus está aqui? Senhor, deixa eu dar um abraço aqui, Jesus está aqui. Senhor. Jesus está aqui. Ele quer batizar você no Espírito Santo. Você conhece a tua fraqueza, conhece, né? Essa miséria, mas Jesus está aqui para batizar você no Espírito Santo e transformar a tua vida. Você quer isso, irmão? Você quer de verdade? Você quer mesmo o batismo no Espírito Santo? Inclina um pouquinho a tua cabeça. Agora sinta a mão de Jesus sobre a tua cabeça. Jesus está com as mãos dele pousadas sobre a tua cabeça. E Jesus, ele está intercedendo diante da face do Pai por você. Ele é o nosso defensor. Ele te defende contra toda acusação do diabo. Ele te defende diante da face do Pai. E ele está pedindo: Pai, batiza agora no Espírito Santo esse filho, essa filha. Irmãos, hoje é o dia da nossa salvação. Com essa música agora, sinta agora o Espírito de Deus descendo sobre ti. Sinta a mão de Jesus derramando o Espírito Santo sobre você agora, te restaurando. Que santidade divina, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos Senhor tua igreja, que aguarda e apressa tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos Senhor tua igreja, que aguarda e apressa tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Irmãos, um gesto de humildade, eu vou convidar você para se ajoelhar. No nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, nos infernos. E se ajoelhando diante de Jesus, irmãos, tenha certeza, não duvide disso. O Senhor está com as mãos dele pousadas sobre a tua cabeça agora. Jesus, derramando sobre ti o Espírito Santo. E maravilhas vão acontecer na sua vida a partir de hoje. Maravilhas. Muitas curas estão acontecendo aqui. Curas físicas, inclusive. Muitos de vocês estão sendo curados fisicamente agora. Amado Jesus, humildemente, Senhor, derrama sobre nós agora, Senhor, o teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que derramaste sobre o dia de Pentecostes, Senhor, derrama sobre cada um de nós agora. O mesmo poder, Senhor. E ainda ousamos te pedir uma porção dobrada desse mesmo Espírito, Senhor. Batiza-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Eu peço que tu operes agora uma transformação radical, Senhor, que mude completamente o rumo da nossa história, o rumo da própria história, Senhor. Suscita aqui grandes santos, grandes santas, Senhor. Derrama força, os carismas, as virtudes, as bem-aventuranças, os frutos. O Senhor destrói agora, pelo fogo do teu Espírito, todo o poder do diabo, Senhor, todo o laço do demônio. Rompe agora, Senhor, toda a obra do demônio. Destrói, Senhor,
com o sopro santo da tua boca, Senhor. Destrói, Jesus, toda a obra do demônio, do vício, perversidade, mentiras, trapaças, medos, inquietações, perturbações, suspeitas contra ti, Senhor, desconfianças. Batiza-nos, Senhor, no seu Espírito Santo. Eu peço agora, Senhor, que o poder do alto desça sobre este local, Senhor, sobre Israel, todos que estão aqui. Manda, Senhor, manda agora o poder do alto, a força, a unção. Ó Senhor, restaura, Senhor, em nós a santidade original, Senhor. Restaura em nosso coração, em nossa mente a santidade original, Senhor. Fica de pé, irmão. Somos tua morada, voa sobre nós, queremos vinho novo, fazermos vida nova, te queremos ver. Vem despertar a tua glória nesse lugar. Vem despertar a tua glória nesse lugar. Quem poderá resistir a tua presença? Tua santidade invade este lugar. Teu Espírito fluindo está. Teu Espírito fluindo está. Quem poderá resistir a tua presença? Tua santidade invade este lugar. Teu Espírito fluindo está. Teu Espírito fluindo está. Te desejamos, Deus é amor. Santo Espírito Consolador. Te desejamos, Deus é amor. Santo Espírito Consolador. Amém. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Glória a Deus. Ah, meu Deus. Espírito Santo. Eu queria convidar, podemos sentar para a bênção final. Queria chamar o Padre Maxwell para nos dar a bênção final. O Padre Maxwell vai pregar daqui a pouquinho aqui. Ele é um padre da África, de Gana, certo? Vamos aplaudir o Padre Maxwell, que veio evangelizar o Brasil. Pedimos a sua bênção, Padre. E daqui a pouquinho, acho que é 4 horas que o senhor vai pregar aqui? 15 para as 4. Pedimos a sua bênção, Padre. Venha, por favor, na pregação dele, que será incrível. Sua bênção, Padre, para todos nós. Obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.